Eu tinha uma coisa atávica com o cinema, uma coisa, sabe, uma relação amorosa, uma coisa, sabe, de lúdica, de paixão mesmo pelo cinema, por causa exatamente de nós termos dentro de casa um filme muito simples, que era um registro familiar, um filme muito simples que meu pai filmou. É um material que registra os meus irmãos. Eu não era nascido quando ele filmou. Ele brincou com o cinema. Não é? E era um fascínio para mim aquilo, sabe? Aquela tela, os meus irmãos tudo pequeno, ele mesmo, a minha mãe, Vitória, ficava guardado comigo, com as minhas coisas de menino, tá? E ficava puxando aquele filme, né? Ficava desenrolando aquilo, aí depois embaralhava aquilo tudo, para reenrolar era um problema. O cinema já estava, sabe, na minha infância, já estava no meu berço, já estava ali, em germe. O cinema estava em germe na minha pessoa. Vamos reabrir o Cineclube Alvorada. Já arranjamos um lugar para funcionar na Aliança Francesa. Pô, pois eu sou sócio número 1 do Cineclube. Eu sou sócio número 1 desse Cineclube. Todo o pessoal do Cultura participava lá do Cineclube. Muito bem. Aí apareceu o Rubens de Freitas Rocha. Aí trouxe, me veio com a notícia. Poxa, eu tenho uma máquina de filmar, porque o grande problema do cinema é a máquina de filmar. É a grande questão do cinema. Sem máquina não é possível, aí o filme é só no papel ou na cabeça. Eu tenho uma máquina Pyrabolex 16mm e tenho lá, filme virgem, algumas películas de filme virgem, inclusive colorido. Preto e branco colorido, porque eu já andei filmando a minha família, andei filmando uma corrida de automóvel que teve na Avenida Vitória, em 1965, por aí. E, poxa, Ramon, você gosta muito de cinema? Aparece lá em casa para eu te mostrar. Eu digo, pô, mas quem mais é você? Não, tem projetor, tem até uma máquina que revela. Eu voltei dali já pensando num filme, já pensando num filme. Filme totalmente perdido, totalmente perdido. Antes de trazer o filme aqui para o festival, eu fiz uma exibição lá em Vitória, no Centro do Estudante Universitário, chamado CEL, lá em Vitória. Aí foi uma turma lá e a plateia ficou dividida. Uns gostaram do filme, outros não, entende? Outros quiseram comparar uma coisa primeira, pioneira, experimental, embrionária, com filmes de Antonioni, com filmes de Fellini, sabe? Quiseram comparar, que não tinha nível de comparação. E Paulo Torres teve. Eu acho que eu conheci lá. Ele foi um dos que gostou do filme, apesar de fazer ressalva, criticar alguma outra coisa, mas, sabe, viu que era viável fazer cinema em Vitória, era uma questão de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Aí ele comprou a ideia de fazer cinema também, de entrar no cinema. Aí o Paulo Torres me aparece com uma ideia, um roteiro do filme, que foi o primeiro filme do Paulo Torres, chamado A Queda. O primeiro filme, A Queda. E eu já tinha
comprado a filmadora do Rubem de Freitas Rocha. Aí fizemos esse filme. Era também uma história de jovens com uma implicação amorosa. Essa coisa da impossibilidade do amor pela diferença de classe. Esse filme, Paulo Torres terminou, inscreveu em 1966 no Festival JB Mesbla. Não sei bem, mas parece que teve o mesmo destino do meu, não foi selecionado. Mas a questão é que estava formado o movimento do cinema amador capixaba, porque a coisa teve continuidade. A coisa teve continuidade, progrediu, cresceu e evoluiu. Quando eu estava terminando a edição do Indecisão, ou depois dessa exibição lá, não me lembro exatamente, eu recebo uma carta do Toninho Neves, que estava estudando cinema em Brasília. Uma coisa que ficou bem gravada na minha lembrança e que achei curiosíssimo na época, é que ele dizia assim: Ramon, eu sei que você está fazendo cinema aí em Vitória, fez um filme aí, está fazendo cinema, eu estou aqui estudando cinema. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa, não se atreva a fazer cinema alienado. Não se atreva a fazer cinema alienado, porque o cinema tem que ser organizado no sentido do engajamento político, e não se atreva a fazer cinema alienado. Aí eu só sei que eu respondi a carta dele dizendo: olha, Toninho, eu não acho que eu esteja fazendo cinema alienado. Eu não estou fazendo cinema alienado. É um drama de classe média, um drama sentimental, amoroso de classe média, mas não estou fazendo cinema alienado. Fique tranquilo que eu não estou fazendo cinema alienado. Eu sei que respondi assim. Olha, não passou-se uma semana ou um mês, o Toninho voltou para Vitória, porque foi fechado o curso lá em Brasília. Toninho, como não pôde fazer nada em 66, tem um novo projeto, que é Alto Alagrecion, que é um filme dentro da linha do cinema engajado dele, que é um filme, inclusive, político. Não é só mais um cinema engajado, de denúncia, de injustiças sociais, não é? Mas um filme de militância. Alto Alagrecion é um filme de um estudante universitário do movimento estudantil e da militância estudantil na época da repressão policial aos movimentos estudantis, com SNI, com DOPS, com essas coisas todas. E esse filme, o ator é Milson Henriques, esse estudante, ativista de militância estudantil, é preso, torturado. Tem coisa muito bonita, filmado no Parque Moscoso, que são pombos, sabe, a liberdade dos pombos, e o namorado dela preso, e tem cenas de tortura no filme. Eu filmei muito pau de arara, essas coisas, então era um filme explicitamente, diretamente político, dentro da proposta do Toninho, cinema engajado. Aí, logo em seguida, Paulo Torres também vem com outro projeto, que é o Caput, que eu fotografei os dois filmes e era a minha câmera.
a minha câmera, uma Parabolexzinha de corda, não é? E eu já dominando a fotografia, já tendo mais manejo. Eles tinham feito o filme, tinham vindo para o Rio para montar o filme. E eu digo, poxa, eu fotografei, entrei com câmera, ajudei os dois e eu. E eu não vou fazer, não vou participar com filme nenhum. Me deu uma doida. Eu tinha desenvolvido um processo de revelação artesanal em casa, por causa dos trabalhinhos que eu andei fazendo para a TV Vitória lá. Aí me deu a doida, eu digo, eu vou filmar em negativo e eu mesmo vou revelar, porque o filme tinha que ser mandado por Rio, é uma coisa complicada. Eu mesmo vou revelar. Aí encontrei com o Carlos Chenier, aí digo, pô, Chenier, vamos rodar um filme, você topa? Topo. Aí foi o Pêndulo, que é o filme que eu fiz faltando 10 dias. É uma aventura, uma coisa louca, de só maluco mesmo. Foi um filme que eu fiz e consegui escrever o filme. Não foi selecionado. Antes do Festival JB Mesbla, que era em novembro e coisa e tal, né? O Milson Henriques, ele organizou lá em Vitória um festival do cinema amador lá. Todos os filmes que foram feitos em Vitória, em 16mm, inclusive uma cirurgia de coração que eu filmei para o meu irmão, que era médico lá em Vitória, era cardiologista, tudo passou nessa sessão no Cinema Jandaia, num domingo, e filme todos curtos, 3, 4 minutos, 10. Fez um programa de 2 horas ou de 1h30. Não é? E eu recebi uma homenagem, que é uma medalhazinha de honra ao mérito. E por sinal, ainda tenho essa medalha, ainda guardei. Uma simples medalha que comprava numa loja de coisas esportivas, uma medalhinha. Aí me fizeram uma homenagem, o Milson Henrique me chamou lá na frente e me homenageou e tudo mais, pelo ser o pioneiro do cinema amador capixaba e tudo mais. Isto tudo era sinal de que estava se organizando, não é, o cinema capixaba. Em 68 foi marcado pela fuga de Vitória e a busca da conquista da profissionalização do cinema. Aí o Toninho se enturma com os amigos aqui do Rio de Janeiro que faziam teatro, e ele pega um conto do Hamilton de Almeida e transforma num projeto de filme chamado Veia Partida. O filme quase todo se passa num quarto de uma hospedaria que foi transformado num quarto do pai moribundo de uma família de classe média bem baixa, decadente. E eu tinha pouco domínio de refletores, de cinema e de iluminação. Era interior, de iluminação artificial do cinema. Não é? Porque a luz natural, naquele tempo, o filme não pegava, porque era pouca velocidade ou pouca sensibilidade. Então a gente tinha que iluminar para recriar um interior. Aí eu comecei a estudar aquilo tudo. Aí eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa lâmpada comum, Osram, não sei o quê, porque tem problema de temperatura, 3.200 graus Kelvin. Aí eu digo, eu vou tirar, eu vou botar uma fotoflu ali, mas já não é espelhada, é uma simples fotoflu. Vou botar aquilo ali. Aí, rapaz,
E aí eu percebi que ficou exatamente como eu queria, porque suavizava as sombras por causa do reflexo das paredes brancas. Se as paredes não fossem brancas, não dava aquele efeito, não é? Aí toda a iluminação do quarto, a não ser uns corredores e tal, que eu usava, sabe, parte da luz natural e usava tipo rebatedor nos corredores lá. 60% do filme é o quarto do pai na cama morrendo e a filha que fica cuidando do pai. Tá? O rapaz o tempo todo no filme está no exterior, jogando porrinha, essas coisas assim. Aí a iluminação foi a coisa mais simples do mundo, mas que surtiu um grande efeito, porque o pessoal, tanto é que ganhou o prêmio de melhor, porque o pessoal adorou a luz do filme. Em 68, eu consegui realizar outro filme com elementos do Tuca, com fotografia de Ramon Alvarado também, honrando realmente um trabalho maravilhoso de Ramon Alvarado, que realmente é um talento de fotógrafo. Esse filme recebeu o prêmio de melhor fotografia do festival. Para nós isso foi muito importante, e principalmente para Ramon, que foi um reconhecimento justo de um trabalho realmente muito cuidadoso. Aí começou a surgir trabalho aqui e ali, como assistente do Roland, isso, aquilo, e eu tinha que sobreviver. Então, eu passei a sobreviver, a viver como técnico de cinema, como assistente de câmera, assistente de direção, assistente de montagem. Eu peguei cada barra pesada, peguei cada figura, sério. Peguei cada figura e peguei figuras maravilhosas também, né? Mas, vivia como técnico de cinema. E, paralelamente, eu dava continuidade ao meu projeto de realizador de cinema. Mas aí já não era 16mm, nem era filme amador. Era curta-metragem de 35mm. Para obter o certificado de classificação especial ou depois CPB de curta-metragem, por causa de uma lei de reserva de curta-metragem que aí